Use a ferramenta reflexão para definir uma reflexão que vai transformar o segmento de reta ID, que você vê aqui em azul, no outro segmento de reta abaixo, que seria esse segmento de reta cinza. Vamos usar a ferramenta reflexão, que é esta que você vê aqui. Ao clicar aqui, nós temos que definir os pontos que definem corretamente o eixo de simetria para que a reflexão aconteça corretamente, levando o segmento ID a ser refletido no outro. Eu vou copiar esta tela para o meu rascunho e vamos trabalhar com ela. O que nós queremos, então, é achar um eixo de simetria que passe por aqui, de maneira que reflita o ponto D, que eu vou destacar aqui em rosa. Neste ponto, este ponto vai ser chamado de D', a imagem do ponto D. E, em laranja, o ponto I, refletido neste outro ponto, eu vou chamar este de I'. É importante que você se lembre que o eixo de simetria contém pontos cuja distância é a mesma ao ponto original, entre aspas, e ao ponto que é a imagem dele. Por exemplo, o ponto D e ao ponto D' existe uma distância, e no eixo de simetria, o eixo de simetria que vai passar por aqui, tem um ponto que está exatamente na metade dessa distância, ou seja, é o ponto médio entre o D e o D'. Ora, a mesma coisa acontece para o I e o I'. Então, o que nós temos que fazer é obter uma reta que passa pelos pontos médios de D' e depois I'. Vamos começar pelo ponto D. No ponto D, nós temos as coordenadas. O x, a abscissa do ponto D é 4. A ordenada do ponto D é 2. Para o D', a abscissa é 2 e a ordenada é menos 4. Se você se lembra bem, o ponto médio entre dois pontos é obtido fazendo a média aritmética entre as suas abscissas e depois entre as suas ordenadas. Então, pensando no ponto D, a abscissa do ponto D é 4, a abscissa do ponto D' é 2. Para obter a metade do caminho, eu adiciono as duas, 4 mais 2, e divido por 2. Para obter a ordenada do ponto médio, eu vou fazer de maneira análoga. 2, ordenada do ponto D, menos 4, ordenada do ponto D'. Então, eu vou somar as duas, 2 mais menos 4, e dividir por 2. O resultado aqui vai ser o ponto médio entre o D e o D'. Isto, então, vai nos dar o ponto 4 mais 2, 6, divide por 2, 3. 2 mais menos 4 dá menos 2, divide por 2, menos 1. O ponto médio de D', entre D e D', tem as coordenadas 3 e menos 1, que eu vou marcar aqui. Abscissa 3, ordenada menos 1. É este ponto aqui. Vamos olhar agora para o ponto I e sua imagem. O ponto I tem as coordenadas. A abscissa dele é menos 5 e a ordenada dele é menos 5 também. O ponto I' tem as coordenadas. A abscissa é menos 1, o x, né? E a ordenada, o y, é 7. Então, do mesmo modo, para obter o ponto médio, eu vou fazer menos 1 mais menos 5, menos 1 mais menos 5, e dividir por 2. Essa vai ser a abscissa do ponto médio. E a ordenada do ponto médio, analogamente, vai ser, então, 7 mais menos 5, 7 mais menos 5, dividido por 2. Este par ordenado vai nos dar, então, o ponto médio entre eles. Seria, então, menos 1 com menos 5, menos 6, por 2, menos 3. E 7 mais menos 5 são 2, dividido por 2, 1. Então, o ponto médio entre o I e o I' é o menos 3, 1. Menos 3 para o x, 1 para o y. Aqui está. O que isto significa? Isto significa que a reta que passa por este ponto laranja e por este ponto rosa é simplesmente o eixo de simetria entre os dois segmentos, ou seja, é a reta que garante que nós tenhamos a reflexão do ponto D para o D', do I' para o I, e, consequentemente, de todos os demais pontos do segmento.
Vamos colocar isto lá na plataforma da Khan Academy e verificar se acertamos a resposta. A resposta tem que ser, então, de 3 a menos 1 até menos 3, 1. Colocando aqui, então, menos 3, 1, 3, menos 1. Vamos verificar a resposta. Resposta correta. Encontramos, então, a reta que determina o eixo de simetria entre esses dois segmentos. Observe que, quando eu digitei as coordenadas aqui, ficou em azul o segmento que antes era cinza, ou seja, o segmento ID foi corretamente refletido para o novo segmento. Até o próximo vídeo.